Olá, alunos do nosso curso de exegese do Novo Testamento, cartas paulinas e outras cartas, as cartas católicas. Venho iniciar esse curso através dessa aula aqui gravada para vocês, que é uma forma de nós, de repente, termos um contato um pouco maior, teremos outros momentos de aula assim gravada, e é uma forma da gente, de alguma maneira, ter uma certa proximidade e, pelo menos assim, vocês veem a minha imagem. É uma alegria poder estar iniciando esse curso com vocês, e eu gostaria de, nesse primeiro momento, deixar aqui com vocês essa introdução do curso, que fala um pouquinho do gênero literário das cartas, que nos explica sobre o que são as cartas paulinas, o contexto das cartas de São Paulo, como é que ele escrevia as cartas, se existia algum tipo de influência, de repente, de alguma cultura grega, cultura hebraica, ou de algum outro lugar. E depois a gente poder distinguir sobre essa questão das cartas paulinas, das cartas católicas, por que tem esse nome. Então a gente vai ter esse primeiro momento a respeito disso, ok? Então eu estou me baseando especialmente no texto do Fietz-Maier, que é um grande biblista, e dentro do livro da coleção de São Jerônimo, da parte que fala sobre, é claro, o Novo Testamento, ok? Então, a base especialmente está nessa introdução feita pelo Fietz-Maier. E a gente vai começar falando agora justamente sobre o que seria epístola como gênero literário. Por que isso? Epístola, o que é carta, e qual é essa distinção que a gente pode fazer, né? Se a gente for observar, dentro do Novo Testamento, dos 21 livros que nós temos no Novo Testamento, nós chamamos 21 livros de cartas, ou epístolas, falando, né, em grego, epistolai. E no Antigo Testamento nós não temos nenhuma epístola. Aí já começa a perceber o quanto que é um tipo de gênero literário muito marcante do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem cartas, pedaços, trechos, mas não exclusivamente um livro todo que nós chamamos de epístola ou de carta. E de olhar assim, a escrita da carta é uma escrita muito comum, isso no mundo antigo também era muito comum ser feito, isso não é novidade do mundo bíblico, mas e a gente encontra isso no Egito, a gente encontra isso na Mesopotâmia, e até mesmo antes do início dos textos do Antigo Testamento. Então, realmente, inicialmente, isso é relativamente comum. No Antigo Testamento, nós temos resumos de correspondências, de uma correspondência, por exemplo, oficial, na era dos reis pré-exílicos. Isso a gente tem esse testemunho em 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Para nós, então, já mostra um pouco essa antiguidade a respeito disso. Um outro testemunho importante que nós encontramos no Antigo Testamento é em Esther 9, 20, que são mencionados ali um memorando de Mardoqueu e uma carta do rei acerca do Purim, que é essa festa sobre da purificação, do dia da purificação dos judeus. Nós temos também os acréscimos deuterocanônicos a esse livro de Esther, que nos fornece de uma maneira apropriada o texto de tais documentos. E um esforço literário grego nesse sentido para poder manifestar concretamente a presença da carta, ok? Um testemunho muito importante que nós encontramos é Baruque 6, depois vocês podem conferir, porque ali se preserva a chamada Carta de Jeremias, ok? Isso a respeito do exílio. Então, em Baruque 6 está ali esse testemunho, ok? Muitas cartas são preservadas em Macabeus, escritas por judeus, romanos, soberanos seleucidas, por espartanos, enfim, nós temos isso tudo dentro do Antigo Testamento. Então, embora o uso religioso do gênero da carta se encontre em Jeremias 29, 4 a 23, onde vai ser depois ter essa referência com Baruque 6, tal uso não era proeminente, certo? Isso, de fato, como gênero literário, nós encontramos
apenas no Novo Testamento, ok? Agora, por que nós chamamos carta? Por que nós chamamos epístola? Existe diferença? Não existe diferença sobre isso? O que nós podemos tirar a respeito dessa nomenclatura, carta ou epístola, ok? Então, existe um outro biblista chamado Dayce Mann, e ele procura distinguir, fazer essa diferença entre carta e epístola. Então, de acordo com a definição dele, você lê aqui na íntegra, ele diz o seguinte: uma carta é algo não literário, um meio de comunicação entre pessoas que estão separadas. Dirige-se somente à pessoa, ou pessoa a quem é destinada, e de maneira alguma ao público ou a qualquer tipo de publicidade. E uma característica que se diz é que a carta ela tem um tipo de finalidade, que é uma finalidade para aquela situação específica. Então, o que de acordo aqui com Dayce Mann, ele fala sobre carta, né? A carta seria isso. Ela tem uma questão que precisa ser colocada, que precisa ser tratada, então é uma finalidade ali concreta. O autor ele vai escrever a alguém ou a algumas pessoas, e não de uma forma geral, a um público em geral, sem algum tipo de correspondência a uma pessoa realmente, digamos assim, específica, ou a pessoas específicas. Então, a maioria dos exemplos do Antigo Testamento, que conforme nós lembramos, falamos de Esther, de Baruque, Jeremias, Macabeus, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, nós dizemos que são cartas, ok? Porque, ou seja, existe alguém que vai escrever a outra pessoa com um objetivo específico, ok? Então, aqui nós temos essa questão da carta. Agora, a epístola. Qual a diferença sobre epístola? De acordo, então, com Dayce Mann, diz o seguinte, que uma epístola é um gênero literário artístico, um gênero de literatura. E ele vai falando um pouco, né? Não tem nada em comum com a carta, exceto sua forma. Então, forma aqui que ele coloca isso. Existe um cabeçalho, existe um corpo da carta, existe uma saudação final, ok? Pode-se propor o paradoxo de que a epístola é o oposto de uma carta verdadeira. Isso aqui de acordo com o nosso biblista. Os conteúdos de uma epístola visam a publicidade. A epístola não necessariamente ocasionada por uma situação concreta e destinada a um grande público. Essa é a grande distinção que nós podemos dizer. A carta, a gente viu que existe um objetivo, uma questão concreta e vai ser escrita para um público concreto. A epístola não. A epístola ela vai de uma forma geral. Às vezes não existe uma questão concreta, não existe uma finalidade específica e ela atende a um público em geral, certo? Então a epístola, de uma forma mais plena, de acordo com o Dayce Mann, ela tem essa grande característica. A epístola não necessariamente ocasionada por uma situação concreta, certo? E destinada a um grande público, e se assemelha a um tratado, um diálogo ou um ensaio, ok? Atualmente, a gente se coloca um pouco se realmente essa distinção do Dayce Mann, ela é válida ou não é tão válida. Existe quem discorde, existe quem vai seguir a linha dele, mas ela não deixa de ser uma distinção interessante e em nível de conhecimento para nós isso é válido dentro do nosso estudo aqui acadêmico, dentro do nosso campo, especialmente que estamos vendo, que é a parte da Sagrada Escritura, ok? Uma coisa aí que é interessante que coloca, seguindo o artigo Feitzmeier, ele diz o seguinte: embora as epístolas do Novo Testamento constituam um corpus na Bíblia, ou seja, existe toda uma parte da Sagrada Escritura que tem esse gênero literário, essa característica das epístolas, isto não significa que originalmente pretendia-se que fossem epístolas, ok? Por quê? Quando a gente vai falar o autor que escreveu essas epístolas, ele falou, bom, então vou colocar uma característica de um texto que realmente seja uma epístola. Isso não aconteceu com Paulo, isso não aconteceu com os autores das outras epístolas, ok? Não existia
isso ainda, a ideia de formar um corpus, e eu vou escrever Romanos, Coríntios, 1º, 2º, e depois de forma que isso entre de alguma forma na Bíblia, né? Isso é impossível de ter acontecido, tá bom? Mas isso vale a pena a gente destacar. Agora, uma coisa que é interessante é a gente observar a forma de escrita de carta da antiguidade. Então, Jacob fala que a antiguidade são características especialmente romanas, gregas e tudo mais. Como que funcionava uma carta na antiguidade? A carta greco-romana contemporânea que a gente fala aqui desse período do Novo Testamento, da formação das cartas do Novo Testamento, estamos falando aqui da era cristã, ou seja, desde o ano, vamos pensar assim, 0 até o ano 70, mais ou menos, vamos estender até o ano 90, pegar Hebreus até um pouquinho mais. Então, quais são as características que nós temos aqui, concretamente, desse tempo das cartas greco-romanas? Existem 3 partes. Primeiramente, chamamos uma fórmula introdutória, que este não é um endereço que era feito externo na carta ainda, na parte externa, se fazia um endereçamento. Não é isso. Mas existe essa parte introdutória que se chama em latim prescriptio, ou seja, é um escrito na frente, não fora da carta, conforme era feito, mas aquele escrito inicial, que era tido uma frase, como colocado uma frase elíptica, que contém o nome do remetente e do destinatário, e uma breve saudação. E aí existe uma forma aqui, isso, o nome do remetente em nominativo, o nome do destinatário em dativo, e existe essa saudação que era marcada por um infinitivo. Nós dizemos as saudações, e se for colocar, por exemplo, do grego, kairen, que seria propriamente essa expressão do infinitivo, ok? Depois existia propriamente a segunda parte, que é a mensagem da carta, o corpo da carta em si, e por fim a saudação final, ok? Então a carta é mais ou menos o estilo que a gente tem. Existe uma introdução, que chamamos prescriptio, depois a mensagem da carta e no final a saudação, ok? Bom, uma coisa assim que é interessante também observar dentro das cartas da antiguidade é que, no caso, nós temos assim cartas que são ditadas e a saudação final, às vezes, ela era escrita pelo remetente. Ela frequentemente ocupava o lugar de uma assinatura nas cartas modernas. Okay? Às vezes a pessoa ela ditava a carta e essa saudação final ela era escrita propriamente pelo remetente. Era a forma assim que se tinha de escrita da época. Eu ia como se fosse, quero escrever uma carta aí para vocês, e eu vou ditando para alguém vai escrevendo. Não é propriamente do meu punho, no punho do Padre Tiago, mas a carta é minha, eu estou ditando para alguém vai escrever, e no final eu faço, coloco ali a saudação. Em cartas oficiais, geralmente se acrescentava uma data, se colocava assim propriamente o dia que estava sendo escrita a carta, como se fosse escrito oficial. Em muitas cartas antigas também se podia encontrar uma quarta parte, além do que nós falamos, que seria uma espécie de ação de graças. O que seria essa ação de graças? Ela servia de introdução ao corpo da carta e expressava um sentimento religioso ou não religioso de gratidão. Então, às vezes também colocava isso, vamos pensar no mundo pagão, estamos falando aqui de mundo greco-romano, e aí se colocava uma ação de graça, especialmente às vezes com religioso, a maioria das vezes, ou não, em relação a Deus, ou alguma coisa assim nesse sentido. Okay? Já a forma das cartas judaicas, então a gente falando aqui desse campo, em aramaico ou grego, elas são derivadas de modelos, e as que são derivadas, aqui de modelos assírios, babilônicos ou cananeus mais antigos, vai seguir praticamente o mesmo modelo de uma carta greco-romana, ok? Dessas partes, a parte introdutória, uma parte da mensagem da carta e a parte da saudação final. E aí, é claro que vai mudar um pouco as expressões, ao invés de colocar no início a paz em
em latim, né, pax, enfim, vai colocar o shalom em hebraico, que tem toda uma conotação mais profunda, religiosa, um cunho diferente do cunho propriamente grego ou latino. E às vezes se colocava isso, né? A primeira parte trazia o nome do remetente, do destinatário. Depois a segunda parte expressava uma bênção. Isso também é interessante porque quando se colocava propriamente na carta isso, a primeira parte trazia ali o nome do remetente, do destinatário, e depois se colocava uma forma de bênção, ok? Então, só para a gente entender um pouco isso, estamos agora avançando e nós vamos entrar propriamente naquilo que nós dizemos das cartas paulinas, ou seja, São Paulo, como ele seguia um modelo, não seguia algum modelo, o que ele traz para nós assim, de novidade e tudo mais. Então, São Paulo ele vai usar também praticamente esse modelo tripartido, e ele coloca isso, né, a prescriptio. Em primeiro lugar, a prescriptio é uma expansão da forma greco-romana, usando elementos semitas. Ele não vai seguir o modelo greco-romano, mas ele vai colocar elementos, é claro, da cultura judaica, porque ele é um judeu e de grande cultura greco-romana. E aí ele vai mesclar as coisas, né? Às vezes, é claro, nas cartas se menciona corremetentes, ok? Então, às vezes, na 2 Coríntios tem Timóteo, 1 Tessalonicenses tem Silvano e Timóteo. A gente pode olhar esse testemunho depois, 1 Tessalonicenses 1:1, ou 2 Coríntios 1:1, Filipenses também 1:1, Filemon, 1º versículo, ok? Paulo, uma coisa que é interessante em nível de Paulo ele nunca usa simplesmente o kairen, essa expressão da saudação, mas ele expressa um desejo incluindo. Ele fala especialmente o charis e kai heirene, ou seja, a graça e a paz. Esse 1 Tessalonicenses 1:1. E aí a gente vai entendendo um pouco como que São Paulo ele vai trazendo elementos que dizem respeito também à sua compreensão teológica cristã. À primeira vista, o charis kairene, ele parece uma adaptação, combinação paulina do termo grego com o semita, mas ele traz uma implicação profunda do nosso conhecimento e que são partes introdutórias que, inclusive, nós usamos nas celebrações eucarísticas, na celebração da Santa Missa, ok? E tem uma conotação muito importante, teológica, com número 6, 24, 26, que é a bênção sacerdotal, e que ele coloca ali em unidade com São Paulo. De alguma forma tem alguma referência com a bênção dada por Arão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele mostre sua face e compadeça de ti, volva para ti o seu olhar e te dê a paz. Certo? Então, assim, as palavras talvez sejam a epítome paulina dos Bona Messiânica, ou seja, que seria uma forma de manifestar o tempo da chegada do Salvador, do tempo da chegada do Messias. Isso na própria carta, logo na parte introdutória. Quando a gente vai ler uma carta de São Paulo, ali já na prescriptio, São Paulo ele já coloca um cunho teológico cristão, que seria a chegada própria de Jesus Salvador. O que o povo judeu esperava como Messias, ele traz já pela graça e pela paz para as pessoas. Depois, uma coisa que é interessante, nós falávamos sobre essa dimensão da ação de graças, por exemplo, que às vezes era colocada num texto romano, greco-romano, em relação aos deuses, e São Paulo ele se utiliza disso. Em comum, então, com essas cartas, a maioria das cartas de São Paulo tem uma ação de graças, cuja função é focalizar a situação da epístola, isto é, introduzir o tema fundamental da carta. Então, já ali no início, na ação de graça, depois da prescriptio, ele vai revelar o porquê ele está escrevendo aquela carta. Ou seja, existe ali alguma finalidade específica, existe algum problema específico da comunidade. Então, geralmente, na ação de graça, isso não é comum em todas as cartas paulinas,
mas em geral ele faz isso. Por exemplo, em Gálatas, Paulo substitui a ação de graças, ok, por uma palavra de repreensão, taumazo. E por quê? Porque toda a carta de São Paulo aos Gálatas traz essa problemática de que os Gálatas estavam sendo fascinados pelos aqueles que estavam de uma influência que estava distanciando eles da verdadeira doutrina, especialmente naquilo que diz respeito à graça. E aí ele estava surpreso, porque ele tinha anunciado o evangelho, eles estavam procurando viver um outro evangelho. 2 Coríntios também traz isso, enfim, e outros testemunhos que nós podemos encontrar. Uma coisa assim que é interessante, muitas vezes na carta de São Paulo não é fácil a gente observar assim, bom, o que é ação de graças, onde está agora começando a mensagem da carta, porque às vezes em geral isso se confunde. Então, existe lá a parte introdutória, lembramos de prescriptio, em latim, e depois a gente tem essa segunda parte, que seria sobre a mensagem. Mas antes da mensagem, São Paulo vai colocar uma ação de graças. E ali já vai ser uma introdução da mensagem, a gente pudesse dizer assim. Ali São Paulo ele já vai dar alguns elementos para você entender o que ele está querendo dizer com essa carta. Só a gente observar logo no início. Então a mensagem propriamente vai ser o que São Paulo vai escrever para as pessoas ali, a sua intenção particular. E depois ele vai fazer uma conclusão e uma saudação final, que também não traz nada de novidade. Tá bom? Então, as cartas de Paulo, propriamente, a gente pode dizer o que sobre isso? Bom, os escritos de Paulo são fundamentalmente cartas compostas para uma ocasião específica, geralmente elaborada às pressas e escritas, na maioria das vezes de forma completamente independente das outras, certo? Então, São Paulo, quando ele escreveu suas cartas, ele escreveu com um objetivo específico. Existia um problema na Galácia, existia um problema em Éfeso, existia um problema em Corinto, e depois um outro problema em Corinto, depois um problema em Tessalônica. E isso tudo que estava acontecendo, São Paulo ele vai observar e como que ele vai se fazer presente. Então, ele escreve a carta. E uma coisa aqui que é colocada é interessante isso, porque são conteúdos independentes. Por mais que às vezes a gente observe pontos de contato entre Romanos e Gálatas, por exemplo, a questão ali a gente observa da graça, ou se a gente pode observar talvez a questão das que nós chamamos ali de escritos paulinos, né, das cartas pastorais, que são problemas específicos de ordem de hierarquia e tudo mais. Isso tudo existia então essa questão, mas que um problema de uma carta não tem a ver com o problema da outra. São coisas totalmente independentes nas cartas de São Paulo. É preciso lembrar que Paulo raramente escreveu suas cartas a título privado. Ele era primordialmente um apóstolo, um missionário, um pregador, ou seja, ele não escreveu uma carta para ficar assim guardada naquele grupo, para aquelas pessoas, simplesmente, mas era para expandir. Tanto que em algumas cartas a gente observa isso. São Paulo ele fala para ir passando a carta para outras pessoas. E aí, assim, aquela carta era de acesso, por mais que às vezes era um problema, que a outra comunidade ela não vivenciava aquilo. Contudo, aquela carta ela poderia servir de formação, já que ele era um apóstolo, um missionário, para aquela outra comunidade. Ok? Então, isso é importante a gente observar também dentro desse estudo introdutório dos escritos paulinos. Embora Paulo seja constantemente chamado de o primeiro teólogo cristão, porque ele traz esses temas que vão ser básicos, é claro, está na Sagrada Escritura, mas que são básicos para a formação teológica, ele escreveu com a precisão de alguém que estivesse apresentando uma teologia sistemática. Isso, né, o contrário aqui, vamos me corrigir. Ele não escreveu como quem estivesse numa precisão de uma teologia sistemática, de uma teologia dogmática. Vamos lá.
tratado Deus Unitrino. Então, São Paulo vai escrever sobre todo aquilo que diz respeito à unidade de Deus. Depois, questão de pessoa, de São Paulo não tinha isso na sua mente, certo? Ele vai colocar a sua teologia ali de uma forma simples, que chegue até aquelas pessoas, até aquelas comunidades. Alguma coisa que aparece assim interessante, mesmo assim, São Paulo nas cartas, ele vai trazer outros gêneros literários, formas simples. A gente encontra nas cartas homilias, a gente encontra hinos litúrgicos, a gente encontra hinos de uma forma geral, a gente encontra midrashes, a gente encontra fragmentos do proto-querigma, ou seja, aqueles primeiros anúncios, enfim, e tantas outras coisas que a gente encontra nas cartas paulinas, ok? Então é importante a gente observar isso, todos os elementos retóricos que São Paulo coloca nas cartas. Então, se você vai agora ter contato com as cartas paulinas em um campo acadêmico, você está iniciando um curso de teologia e você vai estudar agora a composição que nós chamamos de Corpus Paulinum, o corpo de São Paulo, né? Automaticamente você tem que observar isso. Elementos que vão se repetir, palavras que vão se repetir em um capítulo e outro, elementos que vão se cruzar. Se você observa um hino, uma composição lá em Filipenses tem um hino, em Efésios tem lá um hino, em tantos outros lugares você vai encontrar um hino. É um texto que tem uma característica um pouco mais homilético. Nós dizemos assim, geralmente o final das cartas traz um elemento chamado parenético, ou seja, um elemento de cunho mais moral, coisas mais práticas. Então, observe essas coisas e você vai entrar no mundo bíblico não apenas como aquele que está lendo uma carta, como se estivesse lendo a carta que a gente costumava escrever antes e mandava pelo correio. Hoje quase a gente não escreve mais carta assim, mas, ou e-mail. A gente está entrando num campo em que São Paulo está inserido na cultura de um tempo. Então a gente viu aí esses elementos greco-romanos. São Paulo está inserido numa cultura vamos falar então de um tempo. Ele está inserido numa dimensão de uma fé nascente, problemas nascentes, especialmente aquilo que dizia respeito à cultura judaica, com elementos pagãos, essas influências que aconteciam. Então, assim São Paulo ele vai colocar suas cartas. Dentro do seu estudo que ele tinha, então, estudo de retórica que ele tinha, sim, então ele vai colocar esses elementos para fazer a pessoa que estava ali recebendo a carta, né, os destinatários, eles assimilarem melhor o conteúdo. Então, às vezes, elementos que são opostos, sei lá, espírito e carne, por exemplo. Isso vai ficando mais claro na mente das pessoas. A carne é isso, o espírito é aquilo, ou coisas que vão se repetindo, conforme eu dizia antes. Então a gente pega, por exemplo, toda a dimensão de Filemon e ele vai escrever ali a carta muito pequena, muito simples, mas o tema você observa, liberdade, escravidão, são coisas que estão muito presentes. Ou seja, assim a gente entra no texto bíblico tentando captar a mensagem, especialmente que a Sagrada Escritura está querendo dizer para nós, que é uma mensagem de salvação. Okay? O Corpus Paulino, ele traz para nós 13 cartas que nós atribuímos nominalmente a Paulo. Okay? Isso a gente tem testemunho no cânone muratório e em outros lugares, né? Agora, quanto à autenticidade das cartas, nós temos ali 13 cartas que são atribuídas nominalmente a Paulo. Agora, quais são as cartas autenticamente paulinas? Vamos lá. As cartas, quanto à autenticidade de São Paulo, elas se dividem em 3 categorias. Então, primeiramente, os escritos autênticos. Quais são os escritos autênticos realmente elaborados por São Paulo? Nós temos 1 Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos e Filemon. Nós temos uma segunda divisão que são escritos de autenticidade duvidosa.
realmente Paulo escreveu essas cartas ou foi um discípulo? Como foi isso? Então temos 2 Tessalonicenses, Colossenses e Efésios, que às vezes também você pode encontrar um livro que se chama Cartas Deuteropaulinas, ou seja, foi escrita provavelmente por um discípulo de São Paulo. E nós temos as cartas que são, nós dizemos, escritos pseudônimos. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Especialmente nós chamamos cartas pastorais. Okay? Então, dentro dessa divisão, espero que não tenha tirado a fé de ninguém. Nem todas essas cartas realmente são autenticamente paulinas, do corpus paulino, das 13 cartas, porque era uma forma de escrita diferente, é uma concepção de autoria diferente que nós temos hoje. Okay? Talvez um discípulo podia escrever e o discípulo colocava ali a autoria do seu mestre. Isso não trazia problema nenhum, não dava plágio, problema de fazer como nós dizemos, botar um processo, alguma coisa assim, direitos autorais, nada disso, ok? Assim se pensava a concepção de um texto, de uma autoria antiga. Uma coisa que também é interessante nós observarmos que se nós formos lendo as cartas de São Paulo, nós vamos entender que ele escreveu outras cartas que não entraram no cânon, certo? Então, existem ali passagens onde ele escreveu outras, além dessas 13 cartas que nós colocamos no Corpus Paulino. Se a gente observar, depois vocês coloquem aí 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, São Paulo ele fala de uma carta anterior que ele escreveu à própria comunidade de Corinto. Existe um outro testemunho, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 3, 4, que se fala de uma chamada carta que ele se escreveu em meio às lágrimas, fala a carta das lágrimas, alguns autores colocam isso também. Depois, em Colossenses 4,16, ele fala de uma carta aos laodicenses, em que, inclusive, existe às vezes, algum tipo de cânon ortodoxo, por exemplo, que coloca como se fosse um escrito... existe a carta de São Paulo aos laodicenses e que entrou para o cânon. E aí, enfim, são essas distinções, às vezes, que acontecem. O que se fala isso? Você pode perguntar, mas Padre Thiago, por que essas cartas não entraram no cânon? Primeiramente, se você encontrar a Carta das Lágrimas, se você encontrar essa carta anterior ao Corinto, você pode falar comigo aqui e entrar em contato, porque essas cartas a gente não tem acesso. O que nós chamamos dessa carta aos Laodicenses chegou-se a nós, mas só que ela é de uma autoria que não é paulina, ela foge do conteúdo, enfim, então tem outros elementos ali, questão de datação, ela está muito longe da questão ali do tempo de São Paulo. Você fala, padre, mas bom, 1ª e 2ª Timóteo, Tito só falou que elas são pseudônimas, ou seja, elas não são cartas de realmente que nem tenham a autoria duvidosa de São Paulo. Só que elas estão mais próximas do tempo paulino, mais próximas do tempo dos apóstolos. Essa chamada carta aos Laodicenses, ela está muito mais distante. Então, assim, bem depois lá do ano 100. E por isso que ela não entrou no cânon nosso, segundo o cânon católico romano, ok? Então, só para a gente ter conhecimento que existem outras cartas, São Paulo coloca isso e que a gente não chegou. Padre, mas e se descobrir hoje? Às vezes as pessoas perguntam isso. Se descobrir hoje, lá fazer uma escavação e encontrou lá a carta de São Paulo das lágrimas. Para nós não vai mudar em nada. São Paulo vai continuar tendo as 13 cartas que nós chamamos aqui, que dizem respeito ao Corpus Paulino, a gente vai ter conhecimento desse texto, mas que para nós já está fechado o cânon e ponto final. Não existe dúvida sobre isso. E que foram textos inspirados, e para nosso conteúdo de salvação, basta essas cartas que nós temos dentro do cânon paulino. E ficou por isso mesmo, certo? Então, um pouco isso, às vezes as pessoas perguntam sobre essas questões, quando descobrem isso, mas não influencia em nada a nossa fé. Digamos, o que Deus quis revelar para nós como conteúdo de salvação está na Bíblia e ponto, certo? Depois,
A gente tem aqui, ó, né, ao final do século, de acordo com o nosso autor, aqui o Fitzmaille diz, ao final do século I, depois de Cristo, claro, as cartas já estavam sendo reunidas. Então, todas essas cartas, já no final do primeiro século de São Paulo, já estavam reunidas. Diz aqui o seguinte, se a gente for olhar, depois você abre na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz que se refere a todas as cartas, isso Pedro, né, o autor, todas as cartas de nosso amado irmão Paulo, e talvez aluda a um corpus paulino coletado. Então já há um certo testemunho aqui dessa coleção das cartas de São Paulo que foi elaborada. Okay? Marcião é o que tem de testemunho mais antigo, do ano 144 depois de Cristo, que ele fala de um cânon onde admitiu-se 10 cartas de São Paulo. Ele conseguiu dar o testemunho de uma coleção de 10 cartas, e depois outras 3, certo? Das 13 cartas, então a gente entender um pouquinho essas distinções. Dessas 13 cartas que nós temos atribuídas a São Paulo no cânon, a gente tem 4 cartas que nós chamamos são cartas do cativeiro. Quais são essas 4 cartas? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Por quê? Porque ele escreveu na prisão. Depois, nós temos o que chamamos de cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, essas que são as pseudônimas. Por que nós chamamos de carta pastoral? Por causa da preocupação ali de especialmente estabelecer uma disciplina eclesiástica. Eu falava um pouquinho antes, esses são problemas relacionados à hierarquia, composição da igreja, atribuição de missão e coisas assim que estão especialmente nessas cartas. Quanto à questão da ordem das cartas, por que a primeira carta é de Romanos? Por que está ali seguindo essa sequência? A ordem das cartas paulinas nas Bíblias que nós temos segue a da Vulgata. E não é uma ordem cronológica. Isso é para a gente entender já lá no início do curso. Aí tá, a primeira carta que São Paulo escreveu foi a Romanos. Não, não foi. A última carta não é uma ordem sequenciada por tempo. As cartas, que nós chamamos aqui as 7 igrejas, Roma, Éfeso e tal, elas precedem as 4 dirigidas a indivíduos. Então, Roma, Galácia, Éfeso, Corinto, Tessalônica, ela vai preceder aquelas que são escritas a pessoas. Timóteo, Tito, Filemon, certo? Então, essa é um pouco a distinção que a gente tem para entender o corpus paulino. E aí, você pode perguntar, Padre Tiago, existe uma carta aí interessante, bonita, que fala sobre sacerdócio, Hebreus. Hebreus foi escrita por São Paulo? Com certeza não foi escrita por São Paulo, no sentido de que ela não entra dentro desse chamado corpus paulino. Ela é uma carta que a gente vai estudar em unidade ao corpus paulino, mas sem pertencer a ele, ok? Alguns, até escritores antigos, diziam que era atribuída a São Paulo, contudo, ela se distancia muito em nível de conteúdo, em nível de forma de escrita, em questão de elementos teológicos, enfim, ela acaba sendo muito diferente. Então, por essas características, para a questão de tempo dela, que é uma carta mais tardia, ela foi escrita bem depois, por isso que ela não é de autoria paulina, ok? E aí você vai falar, Padre, o que é isso? Então, Hebreus, a carta, o senhor falou que é a carta, né? Vamos ver se ela realmente é uma carta, se ela é uma epístola ou se não é nada disso. Então, epístola é um título mais adequado para Hebreus e as outras 7 epístolas do Novo Testamento, que nós chamamos de católicas, com exceção de 2ª e 3ª João, que realmente são cartas. Agora, Hebreus, a gente diz mais que é como se fosse um sermão exortativo. É como se fosse... Hebreus ele tem um conteúdo mais
de um tipo de gênero literário que chamamos de um gênero homilético, mais do que propriamente epistolário ou de cartas, certo? Ele traz grandes elementos de teologia, exegese alexandrina do Antigo Testamento. A questão do sacerdócio, como dizia, a questão dos anjos, a questão da encarnação que traz ali. Então são coisas muito profundas e que se distanciam muito do que São Paulo ele vai propriamente escrever nas suas cartas. Então a gente entende um pouco essa característica de Hebreus. A gente diz que é carta, mas propriamente ela não traz elementos específicos de carta, ok? Saudação inicial, onde está, ok? Por mais que tenha uma coisa final, a gente não encontra elementos prescriptio, mensagem e saudação final, uma ação de graça, a gente não encontra isso assim, de uma forma coerente em Hebreus, ok? E por isso, por ter essa característica mais de um sermão, uma característica mais de uma homilia. Uma coisa assim, em relação às cartas católicas, as outras cartas, né? Então nós temos assim, Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas são chamadas epístolas porque são homilias em forma de carta, ok? Então, ou seja, aquela característica de um conteúdo específico, um problema específico, a gente não consegue identificar isso, mas especialmente que era uma dimensão homilética que se tornou ali com características epistolares por causa de introdução, prescriptio e por causa da parte final do texto. Então nós temos, na 1 Pedro, talvez seja fruto de uma homilia para uma liturgia batismal. A gente vai encontrar muito isso nos biblistas. De uma forma geral, é aceito como um conteúdo de uma liturgia batismal, que foi composta a primeira carta de São Pedro. Tiago está escrita no estilo da parênese judaica helenística. Parênese, quando a gente fala isso, é uma dimensão moral, especialmente a gente encontra ali a questão da paciência, a questão da fé pelas obras, então são coisas mais específicas em nível moral. Judas e 2 Pedro são chamadas homilias didáticas, repletas de admoestação e exortação. E a gente tem 1 João, que é mais difícil de ser classificada. A gente não encontra assim vamos pensar assim, um enquadramento de uma coisa que possa falar mais da primeira carta de João, que é isso, ela foge um pouquinho mais de tudo que nós encontramos, né? E que lhe faltam todos os elementos também do gênero da carta, beleza? Agora, essa questão, nós chamamos de epístolas católicas. Você fala assim, o curso fala sobre cartas paulinas e católicas. Por que nós chamamos cartas católicas? Porque são da Igreja Católica? O que é? Porque são universais? Que sentido a gente pode atribuir essa palavra? São universais? Então, por que isso? Então, as epístolas católicas, elas são distinguidas pelo nome do escritor a quem são atribuídas textual ou tradicionalmente, e não pelo nome dos destinatários. Então, por quê? Se a gente fala Romanos, é porque a gente está falando destinatário. A carta foi escrita aos romanos, para os romanos. A gente fala de Efésios, porque ela foi escrita para os Efésios. A gente fala as cartas católicas, a gente não está falando para onde é o destinatário, a gente está falando do remetente. Quem escreveu foi Tiago, quem escreveu foi João, quem escreveu foi Pedro, quem escreveu foi Judas. Okay? Então, existe aqui esse primeiro elemento. E Eusébio de Cesareia vai ser a primeira pessoa já no século IV a falar de 7 cartas que se chamam católicas. Agora, esse título, católicas, por que isso? Bom, existe uma distinção do Ocidente e uma em relação ao Oriente para tratar desse nome, dessas 7 cartas. Então, o significado do título propriamente dessas cartas, no Oriente significa dirigido a todas as igrejas, ao passo que no Ocidente as 7 foram chamadas epístolas canônicas, sugerindo que aí o católico era compreendido como o canônico, ou seja, é reconhecido em todas as igrejas. E aí
a gente vê isso, né? Se o título no sentido oriental for considerado mais apropriado, ele é mais difícil de justificar, visto que segunda e terceira João e primeira Pedro são endereçadas a comunidades específicas, ou seja, porque o Oriente fala no sentido de todas as igrejas. As epístolas católicas foi dirigida para todos, não tem um destinatário específico. Enquanto que no Ocidente fala que de todas, porque ela foi aceita por todas as igrejas. Foram cartas aceitas por todas as igrejas. Ou seja, são, nesse sentido, canônicas, entraram no cânon, são autenticamente inspiradas. E aí essa distinção, o que vale mais, o Oriente ou o Ocidente? E o autor coloca isso, porque se a gente for pela linha do Oriente, que é mais aceito para nós, geralmente é tratado disso, ou seja, porque tem uma dimensão de para todas, foi escrita não com um público específico, isso já se diferencia em segunda, terceira João e Pedro, primeira Pedro, porque aparece ali uma comunidade específica. Então, existem essas distinções, não se tem um martelo assim para a gente bater, mas é só para a gente conhecer um pouco essas tradições oriental, que foi porque a tradição é de falar que foi escrita a todas as igrejas, e no Ocidente porque foi reconhecida por todas as igrejas, então no sentido mais canônico, ok? Depois, só para a gente ir concluindo essa parte um pouco introdutória da aula, o que significa assim, a nossa concepção de escrito autêntico, escrito de autoria autêntica, não autêntica, ditado, qual é essa distinção? E o Fetzmar coloca isso concluindo o seu artigo. Vamos lá. 4 modalidades de escrita de cartas eram usadas na antiguidade. Primeira, escrever de próprio punho, o cara que escreveu a carta na íntegra, seu punho mesmo. Depois, ditar palavra por palavra, sílaba por sílaba. Terceiro, ditar o sentido, deixando a formulação por conta de um secretário. E a última era fazer com que alguém escrevesse em nome da pessoa, sem indicar os conteúdos. Quais são as modalidades mais comuns que aparecem? A primeira, de próprio punho, e a terceira, que você falava, mostrava, dava um conteúdo, uma ideia para o secretário e ele ia elaborar de acordo com o tipo de pensamento dele, certo? Então, os escritores da antiguidade se queixavam da modalidade fatigante do ditado, da 2 sílabas por sílaba, letra por letra, imagina isso na época, né? E aí, especialmente a gente tem essa noção, próprio punho, ou o conteúdo era expresso e o secretário elaborava de acordo com a forma de raciocinar dele. Agora, pergunta para você, qual método Paulo usou? Existem várias suposições, mas a gente não tem como fechar isso de uma forma clara e concreta, digamos, né? Porque, de fato, a gente observa que tem testemunhos ali, por exemplo, em Gálatas 6,11, diz, né, que ele vai comparar sua escrita com a de um escriba formado, que escreveu o que precede. Se a gente for olhar, por exemplo, 1 Coríntios 16:21, Paulo ele diz, né, acrescenta a saudação de seu próprio punho. Enfim, então se fala de ditado do escriba, conforme a gente viu ali em Gálatas 6. Que tipo de ditado foi? 2, ou palavra por palavra, ou 3, falou conteúdo, e um secretário foi explicando, foi colocando a sua forma de raciocinar. Isso a gente não tem como saber, certo? São Paulo não deixou nada escrito. É fácil a gente identificar onde aparece próprio punho. A gente coloca isso, então, como se fosse a primeira forma de escrita. Mas essas outras que a gente não tem, como que foi isso? Foi ditado, palavra por palavra, ou não? E é uma coisa que não é fechada, tá bom? Então, nessa primeira aula, nós tivemos isso. Então, eu tive a ideia de fazer essa aula, assim, um horário de aula mesmo, conforme nós costumamos dar, de 50 minutos. Ou seja, você vai saber um pouco sobre
essa compreensão de carta, o que significa gênero literário de carta, gênero literário de epístola, existe distinção, não existe distinção, a gente viu as distinções, como a gente aplica isso nas cartas paulinas. A gente viu um pouco da forma de escrita de São Paulo, se assemelha aos escritos da cultura da época ou não, o que distingue, o que soma, se é greco-romano com semita, ele junta ou não junta, a gente viu que junta. A gente observou um pouco essa questão em relação às outras cartas, as cartas católicas, a forma, a gente observou então os tipos as classificações que nós temos dentro do Corpus Paulinum, chamamos cartas pastorais, chamamos cartas do cativeiro. Se Paulo escreveu outras cartas, por que não chegou, a gente não sabe, mas a gente viu que ele dá testemunho dentro das próprias cartas canônicas que existiram outras cartas que ele escreveu, por algum motivo não chegou até nós. A gente conseguiu observar um pouco isso de Hebreus, a característica básica de Hebreus, depois das outras cartas católicas, por que são chamadas assim, distinção Oriente e Ocidente, e essa questão própria de uma carta, se ela é escrita, ditada, existe diferença ou não existe, enfim. Então é um pouco do que eu quis a gente, nessa primeira parte, deixar para vocês, para ter uma noção. Espero que de alguma forma tenha colaborado, e depois, conforme eu dizia, é um artigo do Fetsimar, se vocês quiserem, vocês têm acesso a esse texto desse livro, então só olhar lá, está nas páginas 399 e vai até a página 405, ok? Tá aí, eu vou deixar depois um questionário para vocês responderem, uma forma de assimilar um pouco esse conteúdo. Depois a gente vai avançando no conteúdo, a gente vai falando carta por carta ao longo desse período, ok? Até mais, um abraço a todos.